Você está gravando. Vamos ver aqui. Tem que dar certo. Ó, inclui o áudio. Ó, tá falando que tá gravando. Vamos ver se tá. Será que tá gravando ainda? Ou parou de novo? Bom, pessoal, boa noite a todos. Na verdade, essa aqui é a terceira vez que eu estou gravando, né? Porque deu problemas aqui na conexão, mas tudo bem. Então, eu tinha falado para vocês a respeito do microprocessador, né? E o microcontrolador. O microprocessador, quando eu utilizo ele, eu tenho que ter os periféricos, conversor analógico digital, oscilador, memórias, né? Memória RAM, memória de programa. E quando eu tenho o microcontrolador, eu tenho tudo embutido nele, né? Então, tudo fica dentro dele. Fica o microprocessador dentro dele, a memória RAM, a memória de programa, conversor analógico digital e oscilador. Isso aí faz parte da nossa revisão. Ok, pessoal? Então vamos lá. Aqui é a estrutura interna, aqui eu tenho o circuito integrado do microcontrolador. Dentro dele eu tenho a CPU, unidade central do processamento, tenho os periféricos e tenho o quê? As memórias de dados e memórias de programa. Então isso aqui é a estrutura interna do microcontrolador, certo, pessoal? Memórias de dados, memória de programa, CPU e periféricos. Né? Os periféricos é memória memória RAM, conversora analógica digital, etc., como nós já vimos, né? CPU é a responsável por todo o processamento de dados do microcontrolador, é ela que interpreta os comandos, faz a leitura de dados e ativa as portas e os ou periféricos, se necessário. Ela é o cérebro do microcontrolador, responsável por extrair as instruções, decodificar essas instruções e, finalmente, executá-la. IOS. Aqui, IOS é Input, Output, entrada e saída. São responsáveis pela entrada e saída do mesmo. São braços do microcontrolador. Podemos escolher um determinado dado através delas e responder também através das mesmas. Então, com a I/O, pessoal, por exemplo, input, na entrada eu tenho sensores. Na saída, por exemplo, eu tenho transistores, né? A gente vai explicar a respeito disso para vocês com mais detalhe depois. Os periféricos são circuitos que permitem maior flexibilidade ao microcontrolador. Então, tem um periférico aqui, conversor analógico digital, portas I2C, ESPI, osciladores, etc. Tipos de memória, memória de programa, armazena programa,
EPROM, OTP, ROM e flash, né? Aqui nós temos as memórias de dado, RAM, armazena dados, né, variáveis, dados variáveis ou constantes, contém os registradores SFR e GPR. Então, o que acontece? A memória RAM é uma memória volátil, né, ou seja, uma vez gravada a informação, você desliga a energia, as informações são apagadas. A EEPROM é uma memória não volátil. Você armazenou a informação, desligou a energia, as informações elas não são perdidas, elas permanecem. Ok, pessoal? Assim como a ATP, a ROM e a flash são memórias não voláteis. Por quê? Você colocou a informação, inseriu, tirou a energia, as informações continuam. Tecnologias mais antigas, ROM, não permite que o conteúdo seja apagado, aceita somente leitura do conteúdo pelo fabricante, baixo custo em relação às outras. Então, a ROM ela é gravada do fabricante e não permite que o conteúdo seja apagado. Uma memória não volátil. OTP também é uma memória não volátil, permite apenas uma gravação, sai virgens da fábrica, mais barata que as programáveis, EEPROM e flash. Então, aqui a OTP só permite que você grave uma vez somente, né? Você não pode regravar. EPROM, memória apagável reprogramável, utiliza somente para leitura. Então, nesse caso, EPROM, você pode escrever, apagar e reescrever. Todas são memórias não voláteis, ou seja, são memórias que você escreveu, a informação ali, você pode tirar a energia, que as informações estão ali, permanecem ali. Tudo bem, pessoal? Memória de programa, no caso aqui, a tecnologia flash, por exemplo, o pendrive, ela é considerada uma memória flash, mais utilizado atualmente, de 100 mil a 1 milhão de ciclos de gravação e pagamento, dispositivos identificados pelo sufixo F e baixo custo. Então, tecnologia flash, mais utilizada atualmente, de 100 mil a 1 milhão de ciclos de gravação e apagamento. Aqui nós temos a memória RAM, registradores, memórias RAM. Importante, um registrador é o endereço na memória de dados. GPR, registradores de propósito geral, armazenamento temporário de dados e informações de programa. SFR, registradores de funções especiais, controla e configura os periféricos disponíveis e dispositivos internos, possuem funções pré-determinadas pelo fabricante. Aqui são os registradores, né, pessoal, os endereços dos registradores. Aqui, por exemplo, tem um registrador aí referente a TMR1H, a tempo, né, a temporização, certo, pessoal? Tem um registrador aqui referente a portas, né? A gente chama de portas, são as entradas e saídas. Nós vamos fazer uma revisão posteriormente. Nós temos aqui o microcontrolador PIC, nós temos algumas famílias, PIC 10, 12, 14, 17, 18, PIC 24, DS-PIC 30, DS-PIC 33 e PIC 32, né? Então, essas aqui são algumas das famílias do microcontrolador PIC. Ok, pessoal? Para o mesmo fabricante, as famílias guardam uma semelhança entre si, apesar de não serem exatamente iguais. Então, o que acontece? Para o mesmo fabricante, as famílias, elas são o quê? São parecidas, mas não são exatamente iguais. Elas têm pequenas diferenças, mas têm. A mais usada e com maior número de componentes são a PIC 12, 16 e 18. As famílias PIC 14 e 17 foram famílias intermediárias na evolução da linha. A família PIC 24F e PIC 24H é composta por componentes 16 bits e é a mais recente. Já a família DS-PIC 30 e DS-PIC 33 traz os controladores híbridos 16 bits. No final de 2007 foi lançada também a família PIC 32, composta por componentes de 32 bits. Cada família possui vários componentes, né?
Microcontrolador PIC, barramento interno de dados com 8 bits. PIC 10, 12, 16, 18. Então, esse PIC 10, 12, 16, 18, o barramento interno dele tem 16 bits. Já o PIC 24F, 24H e DSPIC, o barramento interno dele tem 16 bits. Então, eu tenho, esse aqui são os PICs com barramento interno de 8 bits e o microcontrolador PIC com barramento interno de 16 bits. No nosso caso, ele vai ter o quê? Um barramento de 8 bits. Existem diferentes famílias de PICs, diferenciadas pelo tamanho da palavra de memória de programa. O aumento do tamanho da palavra de programa possibilita um aumento no número de instruções. Uma maior quantidade de instruções possibilita uma maior flexibilidade e eficiência na programação. Porém, a dificuldade no aprendizado também aumenta. Então, aumenta, no caso aí, o número de palavras, o número de instruções aumenta. No entanto, o que acontece? Fica um pouco mais difícil aí na questão do aprendizado, né? Você tem um pouco mais de flexibilidade, mas a questão do aprendizado fica um pouco mais complexo. O slide mostra ordem crescente, performance e dimensão. Famílias, pessoal. Dentre cada família, há várias subfamílias. Os componentes diferenciam entre si, né? Então, a diferença dos componentes entre si seriam o quê? Entre as subfamílias. Quantidade de memória RAM, quantidade de memória EEPROM de dados, quantidade de memória flash, números de pinos, né, que são os pinos do circuito integrado do microcontrolador. Por exemplo, aqui tem 18 pinos, 24 pinos, 40 pinos, frequência máxima de clock e periféricos. Microcontrolador PIC, encontramos em diversos encapsulamentos. DIP, esse aqui é o encapsulamento do microcontrolador DIP, esse aqui é o PLLC, PLCC, e esse aqui é o que? TQFP, né? O DIP, que é o que nós vamos utilizar, padrão mais tradicional, formado por duas linhas paralelas de terminais. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o DIP, que é o que nós vamos utilizar. PLCC, terminais dos quatro lados do CI. Terminais dobrados para baixo, necessita de soquete apropriado para ser encaixado. Então aqui ele tem terminais dos PLCC, tem dos quatro lados ele tem o quê? Os terminais. TQFP, parecido com o LCC, mais fino que o QFP. Seus terminais são soldados diretamente em placas do circuito impresso, não necessitando de soquete. Basearemos nosso estudo no DIP. Ok, pessoal? Então, esse TQFP, eles são o quê? Soldados diretamente na placa. Não precisa de soquete. Ok, pessoal? Então, é isso. Aí depois a gente dá continuidade, né? A gente vai continuar a teoria. Depois eu vou estar explicando também a vocês aí os simuladores que nós vamos utilizar, né? E mais umas 2 ou 3 semanas a gente inicia alguma coisa prática, tá? Mas a questão prática a gente vai, assim, para quem aqui acho que a maioria de vocês, né, gosta da parte prática, a gente vai intensificar bastante aí depois de um certo tempo, ok, pessoal? Mas por enquanto vamos ter um pouco de paciência, né? Vamos ver se eu não desligo isso aqui. Ai, 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 meu Deus do céu. De novo? Acho que apagou de novo. Nossa. Aí, esquisito. Aí tá tremendo. Vixe, meu Deus do céu. Vou pôr lá para os caras ler. Tá gravando. Gozado que tem um negócio tal de controle aqui, tipo uma pessoa controlando aqui, ó, apresentando, considere controle. Nunca vi isso aí. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui, peraí. É isso, tá gravando. Quantos anos a gente falou que a Gabriel, mãe?